sou a professora Victoria Souto, do mestrado e doutorado do Inatel, e atualmente atuo como pesquisadora no XG Mobile e coordeno o projeto de PDI, Otimização de Sistemas de Transmissão de Energia Sem Fio assistidos por Starris. Nós sabemos que o número de dispositivos IoT vem crescendo nos últimos anos. Isso é visto pelo número de aplicações que a gente tem, seja, por exemplo, da parte de casas inteligentes, indústria, né, automatizada, e também os dispositivos vestíveis que a gente usa diariamente, né? Por exemplo, smartwatch, óculos inteligentes, certo? Esses dispositivos exigem que a gente use ali sensores dos mais diversos. Nesse gráfico, né, que é uma previsão feita pela Ericsson, a gente pode ver que em 2029 tem-se a previsão de ter aproximadamente 50 milhões de dispositivos conectados. Dentre eles, a gente pode ver que a maioria, né, a maior parcela desses dispositivos são dispositivos de IoT. E que, né, esse crescimento ele vem sendo impulsionado por diversas aplicações de IoT. Por exemplo, smart farming, né, quando a gente fala ali da gente ter uma agricultura inteligente, uma agricultura 4.0, onde eu tenha inúmeros sensores monitorando diferentes parâmetros, diferentes características ali daquele cultivo. Também a parte de smart city e também smart homes, onde a gente tem hoje, né, sensores para controle de temperatura, luminosidade, certo? Tem dispositivos, né, inteligentes dentro da nossa casa e também na nossa cidade. E também quando a gente fala aí de dispositivos vestíveis, que é uma realidade, por exemplo, smartwatches, óculos inteligentes, pulseiras para monitoramento cardíaco e de outros parâmetros, certo? No entanto, esse aumento no número de dispositivos IoT ele traz consigo alguns desafios. Por exemplo, quando a gente pensa em aplicações em ambientes rurais ou em ambientes de difícil acesso, tá, a manutenção desses dispositivos pode ser proibitiva, né, pode apresentar custos proibitivos e também representar riscos ao funcionário responsável por tal manutenção. Além disso, um outro desafio que a gente tem é o descarte de baterias. Segundo a Comissão Europeia, aproximadamente 78 milhões de baterias, né, de dispositivos IoT eles vão ser descartados diariamente em todo o mundo, tá? Isso em 2025. Isso totaliza aproximadamente 28 bilhões de baterias por ano. Então, se a gente pensar que até, né, 2029 a gente vai ter 50 bilhões de dispositivos conectados e que isso representa aproximadamente 40 bilhões de dispositivos IoT, grande parte deles, né, operando com bateria, a gente tem aí um problema significativo com relação à parte ambiental. Por quê? Porque essas baterias, elas possuem substâncias tóxicas e também metais pesados, que podem causar aí contaminação do solo e da água, certo? Então, o que a gente tem como conclusão em relação a isso? Que apesar, né, da gente estar tendo uma evolução das redes IoT, isso tende a ser um problema no futuro em termos de manutenção, certo? Então, qual é o objetivo que a gente tem atualmente, né? Atualmente, o objetivo tecnológico do mercado é o desenvolvimento de baterias com vida útil de ali aproximadamente 10 anos, tá? Mas se a gente pensar que, né, a gente vai ter 40 bilhões de dispositivos IoT conectados em 2029 e que metade deles, apenas metade deles, vão depender de baterias, a gente está falando de substituir 5 milhões de baterias por dia, o que se torna, né, como a gente vai não apenas substituir, mas como a gente vai fazer o descarte dessas baterias de forma a não contaminar aí o nosso meio ambiente. Então, soluções para isso seria desenvolver dispositivos de baixo consumo de energia, reduzir o consumo ali durante a comunicação desses dispositivos ou, né, como diz, desenvolver formas alternativas de alimentar os dispositivos de IoT. Dentre essas formas alternativas, a gente pode falar de dispositivos Energy Harvesting. O que são dispositivos Energy Harvesting? São dispositivos que têm a capacidade de coletar ou captar energia do ambiente. Quando a gente fala de dispositivos Energy Harvesting, eles já são uma realidade para nós hoje. Então, quando a gente pensa num sensor equipado com uma placa fotovoltaica, isso é um sensor de Energy Harvest considerando a fonte de energia solar.
A gente tem outras fontes de energia, como vento, vibração, indução e radiofrequência. Então, esses sistemas, eles operam, né, eles são carregados sem a necessidade de fios. Por isso que a gente fala de Wireless Energy Transfer, ou transferência de energia sem fio. Tá? Dentre as principais técnicas de WET que a gente utiliza hoje, tem o acoplamento indutivo e o acoplamento ressonante magnético. Ambas essas técnicas têm uma eficiência energética muito alta, mas elas têm uma limitação, né, que é a distância entre o transmissor e o receptor. Como exemplo, vocês podem pensar no carregador de celular de vocês sem fio, onde eu preciso que o meu transmissor e o meu receptor eles estejam próximos, né, para mim poder carregar meu dispositivo. Só que isso é um limitante, né, quando a gente fala de cenários IoT, onde eu quero carregar um número massivo de dispositivos com uma distância mais longa. Então, eu não posso pensar que no meio de um cultivo, de uma plantação, eu vou conseguir ter meu transmissor próximo ao meu dispositivo IoT. Né? Como solução, a gente tem a técnica de WET baseada em ondas de radiofrequência, ou técnicas de WET VRF. Quais são as vantagens? Por exemplo, aqui nessa imagem retirada de um artigo, a gente tem um transmissor no canto da minha parede e ele é capaz de carregar todos os dispositivos que estão nessa sala. Então eu vou ter um pequeno transmissor ali e eu conseguiria carregar, por exemplo, meu abajur, que teria um sensor de luminosidade, minha caixa de som, meu celular que está no sofá, meu laptop e assim por diante. Então, o WET VRF permite eu carregar dispositivos por uma longa distância, né? A gente hoje está falando aí de dezenas de metros, e também permite eu carregar múltiplos dispositivos, porque diferentemente do meu sistema de comunicação, tá? Quando a gente fala de transferência de energia, a gente não tem o problema de interferência entre esses dispositivos, então eu consigo carregar ao mesmo tempo múltiplos dispositivos. Além disso, eu posso utilizar essa tecnologia, né, em dispositivos vestíveis e também dispositivos em ambientes mais sensíveis, por exemplo, implantes biomédicos. Então já é uma realidade a gente ter aí parte de transferência de energia sem fio utilizada em implantes biomédicos. Além disso, meu transmissor, quando a gente está falando de RF, tá? Normalmente, tanto o transmissor como o receptor, ele tem um tamanho reduzido, o que para sensores de IoT, isso é uma vantagem considerável. Tá? Por fim, outra vantagem que a gente tem aí de sistemas WET VRF é eu poder explorar as ondas de radiofrequência, né, para transmitir tanto informação como energia. É o que a gente chama de SWIFT, ou seja, transmissão simultânea de informação e energia. Né? Mas quais são os desafios que a gente tem aí da minha transferência de energia sem fio? Primeiro ponto, a cobertura do meu transmissor ainda é limitado. O que a gente tem hoje, a gente trabalha aí na casa de 10 a 20 metros no máximo. Então a gente precisa aumentar essa cobertura, por exemplo, para atendimento de aplicações outdoor. Além disso, a gente precisa garantir a segurança dos seres vivos que estarão, por exemplo, na minha casa ou no ambiente rural. E também um outro desafio é o projeto do Beamform, ou seja, como que eu determino o apontamento do meu feixe para uma determinada direção sem que eu tenha conhecimento do canal. Porque estimar o meu canal, né, em um sistema, em uma rede IoT é um desafio, porque isso exige consumo de energia do meu dispositivo, que vai diminuir a vida útil dele, e também processamento, né, o que é uma limitação aí de sistemas IoT. Para resolver esses problemas do sistema WET, a gente integra a ele duas tecnologias emergentes. Uma é as superfícies inteligentes reconfiguráveis, que são metasuperfícies que permitem que eu crie um link de linha divisada virtual entre meu transmissor e o receptor, tá? E aumente a cobertura do meu sistema, né? E inteligência artificial, que permite, por exemplo, nesse caso, a gente realizar o projeto do meu Beamform sem a necessidade de conhecimento do canal, questão de garantir segurança através do sensoriamento do meu ambiente, né, para detectar se eu tenho um humano ou um animal naquele ambiente e cortar o meu feixe de carregamento e assim por diante. Então, dadas essas três tecnologias, transferência de energia sem fio, superfícies inteligentes reconfiguráveis e inteligência artificial, dentro do XG Mobile foi proposto, né, esse projeto, no qual o principal objetivo dele é demonstrar que os sistemas WET, assistido ou não por essas metasuperfícies, eles podem garantir
a operação ininterrupta aí dos meus dispositivos de IoT, pensando em aplicações, por exemplo, como agricultura de precisão. Tá? Os objetivos específicos do projeto são otimizar realmente esse sistema de forma a atender, né, os requisitos de segurança e também os requisitos de desempenho de diferentes verticais. O que significaria otimizar esse sistema? Né? Quando a gente fala de um sistema OET, a gente está falando de um sistema onde eu preciso, além de fazer o projeto do Beamform, também selecionar os meus dispositivos de forma inteligente, aí entra a IA, tá? Porque vamos dizer que eu tenha uma fábrica, eu tenho um sistema de produção onde eu tenha dispositivos, sensores com diferentes prioridades. Então eu sei que tem dispositivos que são mais críticos para a minha aplicação. Se eles pararem, eu perco toda a minha produção. Então esses dispositivos eles têm que ser selecionados, né, com maior prioridade para serem carregados. Além disso, cada dispositivo tem um perfil de consumo diferente. Então eu tenho que achar uma forma de priorizar os dispositivos que são mais críticos, ao mesmo tempo que eu garanto, né, que aqueles dispositivos que estão mais próximos de finalizar a sua bateria, eles sejam carregados também, ou seja, eu tenho que garantir 100% de cobertura ali naquele sistema. Além disso, né, quando a gente fala de sistemas aplicados em áreas rurais ou áreas de difícil acesso, eu não tenho como ter um transmissor fixo, muitas vezes lá no meio do campo ou numa mina, né, considerando uma aplicação de mineração. Então eu tenho Power Beacons, transmissores móveis, muitas vezes drones equipados com esses transmissores. Então como é que eu defino a rota para carregar esses dispositivos? Como é que eu defino o posicionamento dentro de uma indústria que eu possa ter, às vezes, Power Beacons fixos ou móveis, né, utilizando robôs, por exemplo, tá? Como é que eu defino a rota deles dentro daquela empresa para carregar todos os dispositivos. Então, tudo isso demanda aí estudos em técnicas de IA para resolver todos esses problemas de forma conjunta, né? Além disso, né, a gente precisa mapear o meu ambiente para detectar aí se eu tenho algum ser vivo ou, né, tipo, um ser humano ou um animal, tá, que eu precise interromper a minha transmissão de energia para não causar dano à saúde dele, certo? E o último objetivo específico seria fazer a validação das soluções propostas aí em um cenário real, seja indoor e outdoor. Então, pensando em resultados esperados, né? Então, a gente alcançou até agora, tá? A gente realizou o desenvolvimento de algumas soluções. Então, a primeira solução que eu trouxe aqui foi uma solução para realizar a seleção de dispositivos, o posicionamento de Power Beacons e o controle do Beamform de forma automática. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? Foi desenvolvido um sistema robusto onde eu tenho, né, diversos dispositivos IoT em um ambiente, né, distribuídos num ambiente de forma uniforme. Tá? Eu tenho múltiplos transmissores, ou seja, múltiplos Power Beacons, e foi proposta uma solução, tá, que integra uma modelagem matemática para a seleção de dispositivos e técnicas de aprendizado não supervisionado para posicionamento de Power Beacons, onde eu consigo alocar cada um dos dispositivos, né, para um Power Beacon de acordo com características técnicas dele. Então, o que essa solução ela mostrou? Primeiro, em nenhum momento nenhum Power Beacon ficou ocioso. Quando, por exemplo, eu tenho apenas um dispositivo para carregar, porque todos os outros eu já terminei de carregar, todos os Power Beacons eles são direcionados para aquele dispositivo. Além disso, a gente pode mostrar que, por exemplo, num cenário com 20 dispositivos, 15% deles são carregados de forma secundária. O que significa isso? Eu consigo carregar simplesmente, né, considerando, né, a energia, digamos assim, secundária enquanto eu carrego o outro dispositivo. Então, a gente usa a técnica que a gente chama de beam sharing, tá? Que é aproveitar a energia. Por exemplo, eu estou carregando um dispositivo específico, os demais que estão próximos, eles estão sendo carregados ao mesmo tempo. Esse ganho está apresentado aqui nesse gráfico. A gente pode ver que a gente reduz mais ou menos em 60% o tempo de carregamento, por exemplo, para um cenário com 50 sensores. Então, se a gente fosse fazer o posicionamento e a seleção dos dispositivos sem levar em consideração as características deles, certo? A gente teria um aumento de 60% aí no tempo de carregamento. Tá?
Além disso, né, visando aumentar a cobertura do sistema, a gente também fez a integração nesse sistema considerando metasuperfícies. Aqui a gente considerou uma arquitetura denominada Beyond Diagonal RIS. O que é essa arquitetura? Ela é uma metasuperfície onde, diferentemente de uma RIS clássica, todos os elementos são conectados um ao outro, ou seja, eu aumento meu grau de liberdade para direcionamento do feixe. E a gente conseguiu comprovar, né, que a gente consegue aumentar em até 90% a energia coletada. Então, a integração de um sistema WET junto com o Mestar RIS e um método inteligente para controle de beamform, seleção de dispositivos e posicionamento de PB, ela consegue aí aumentar em até 90% aí a energia coletada pelos dispositivos, o que me permite, né, em um ambiente de larga escala, garantir, né, que eu vá carregar mais dispositivos em menos tempo. Certo? A gente fez a validação desses sistemas utilizando um sistema comercial da PowerCast. Tá? Então a gente fez testes dentro do YLab, no Inatel, e a gente modelou o padrão de radiação de um sistema WET e utilizou esses dados para determinar quantos Power Beacons eu preciso dentro de um ambiente para garantir um nível de potência mínimo. Então, a gente validou, por exemplo, que para uma sala de 2 metros por 2 metros, a gente precisaria de apenas 2 Power Beacons, sem considerar múltiplas antenas, tá? Tanto no transmissor como no receptor, para atender ali todo o ambiente. Então, a gente está falando de que numa sala 2x2, eu conseguiria atender todos os dispositivos que estão dentro dela. Aumentando a minha restrição de energia, ali a gente estava falando de uma restrição de 0,8 mW, aumentando essa restrição de energia, dobrando ela, a gente precisaria inserir apenas um Power Beacon. Aqui, a gente tem como objetivo, para continuar os testes, integrar junto ao sistema um transmissor com múltiplas antenas e também uma superfície reconfigurável que será desenvolvida junto com o Inatel. Então, nosso objetivo futuro até março do ano que vem, até março de 2026, é ter um sistema WET funcionando e assistido aí por uma metasuperfície para fazer a validação deles, tanto em ambiente indoor. Inicialmente a gente tem a ideia de fazer a validação em um ambiente indoor, um laboratório dentro do Inatel, e após isso fazer a aplicação dele em um ambiente outdoor. Então, como aplicações, né, que nem já foi discutido anteriormente, né, sistemas WET ele tem inúmeras aplicações, né, inúmeras verticais que podem ser atendidas por ele, tanto na parte do agronegócio, cidades inteligentes, logística e armazenamento. Então, a gente pode utilizar ele, né, dado qualquer aplicação que a gente precise, né, de sensores e que esses sensores dependam de bateria, a gente pode desenvolver sensores, né, de Energy Harvesting e eliminar essas baterias, tá? Por exemplo, para fazer monitoramento de lavoura, detecção de praga, automação ali do meu sistema agrícola. Para a parte de cidades inteligentes, casas inteligentes, eu poderia ter todos os dispositivos dentro da minha casa alimentados por um Power Beacon, certo? Então, alimentados de forma sem fio, o que reduziria ali a questão de fios, né? Melhoraria a questão estética, tanto na parte da iluminação pública como na parte da nossa casa. Tá? Logística e monitoramento também, para a parte de monitoramento de temperatura, umidade, localização de mercadorias, para live labels, certo? Automatizar meu controle de estoque. Então, existem várias aplicações que podem vir a se beneficiar aí com essa tecnologia emergente. E aí, como próximos passos do projeto, a gente tem aí como prazo, aí, em dezembro de 2025, concluir a nossa análise de sensoriamento e detecção de seres vivos em ambientes. Então, a gente está fazendo, né, montando um sistema considerando LiDARs para fazer o sensoriamento e a detecção de humanos em ambientes indoor. A gente já fez, né, algumas simulações considerando radares de onda milimétrica e a gente já conseguiu comprovar que é possível, utilizando radares, né, detectar humanos com até 90% de precisão, e agora a gente está estendendo aí utilizando o LiDAR 2D. Então, até março, a gente pretende validar todas
as soluções que a gente desenvolveu aí considerando aplicações práticas. Então a gente tem o objetivo de integrar o nosso sistema wet com metasuperfícies e também, né, validar as aplicações de Beamform, tá? As soluções de Beamform que a gente propôs, e desenvolver um arcabouço de simulação aí que permita a gente fazer essa avaliação de forma mais sistemática para diferentes cenários. Certo? Obrigada pela atenção.